Olá pessoal, seguindo aqui com mais um vídeo ensinando alguns conceitos básicos, bem básicos, sobre 3D Studio, né? Voltado para iniciantes, né? E esse vídeo aqui eu vou executar, né, um exemplo, vou fazer um exemplo aqui, colocando em prática os conhecimentos que a gente adquiriu até então, né? Eu já falei em alguns vídeos sobre malha e mesh, né? É a mesma coisa, malha e mesh. Na verdade, eu não falei sobre, eu citei, né? Apenas citei. A edição de malha é um recurso muito poderoso, né? Praticamente você vai usar em todas as modelagens e tem muita opção, tem muita coisa para se falar de edição de malha. E esse exemplo aqui, eu vou mostrar sem entrar nessa questão, né? Intencionalmente eu vou fazer esse exemplo sem mexer em mesh, sem mexer nas malhas, sem mexer diretamente nos vértices, arestas, né? Vou colocar em prática os conhecimentos que a gente usou nos vídeos anteriores, tá? É, Detalhando aqui os modificadores. É, Lembrando que é, eu considero que você já está ciente dos conceitos abordados, já conhece as ferramentas, né? Já conhece as viewports, já entende o que é a aba Modify, o que é a pilha de modificadores aqui, né? Já sabe o que é pivô, como alterar o pivô, qual efeito você tem quando altera o pivô, né? Então, tudo isso eu presumo, a gente entende que você já está ciente, já está entendendo o que está sendo feito, porque senão não adianta ver esse exemplo, tá? Então, se você está vendo esse vídeo isoladamente, veja os vídeos anteriores para poder entender o que a gente está fazendo. O exemplo que eu vou citar aqui é a criação de um ventilador. E como eu já falei, eu vou criar esse ventilador sem manipular a malha, sem manipular vértice, né? Eu escolhi não manipular mesh e malha para não confundir a cabeça do iniciante, né? É um assunto bem legal, a edição de malha, mas digamos que é um pouquinho mais complexo, né? Você vai usar muito e a gente vai ter oportunidade de comentar isso em outro vídeo. Por enquanto, a gente não vai mexer com malha. Só é importante você saber que existe, tá? E eu bolei, imaginei nesse exemplo, intencionalmente, exatamente para mostrar tudo aquilo que a gente já mostrou nos vídeos anteriores e ver que tem muita coisa, né? O 3D Studio é muito grande, é um software enorme, né? Eu sempre digo, quem me dera conhecer 10% do 3D Studio, então esse aqui é o pontapé inicial, né? Para iniciante. Então vamos lá. A gente vai criar um ventilador. E eu vou começar pela hélice, né? Pelas pás, né? Pela pá da hélice. Ok? Poderia começar por outra parte, mas, enfim, o processo de modelagem é um processo criativo, né? Envolve criatividade, então você tem que bolar uma estratégia, ter um projeto, né? Um mini projeto de como começar o modelo. E eu resolvi pela hélice. Então, vamos criar a hélice. Eu vou começar com um objeto primitivo, bem simples, o cilindro. Tá? Vou criar aqui na viewport front. Tá? Talvez alguém tenha percebido que eu geralmente crio na top, né? Mas nesse caso eu vou criar na fonte. Por quê? Se eu clicar aqui, se eu criar aqui, vai ficar nesse sentido, né? E se eu criar aqui,
vai ficar nesse sentido. Tá? Então, vou criar na fronte só para ficar em pé, né? O cilindro ficar em pé. Ok, aqui tem um cilindro, tá? Ok, aqui tem, dá para perceber que tem segmentos de altura, né? Eu não vou precisar deles, vai ser a pá da hélice, do ventilador. Então vou deixar apenas um segmento aqui. Tá? O que eu vou aumentar um pouquinho são os slides, né? Que aí para deixar a forma mais arredondada, né? Também não vou aumentar muito, tá? Aumentar só um pouquinho a mais. Vou colocar 50. Ok. Vamos lá. Bom, nos vídeos anteriores eu mostrei a lista de modificadores. Então, não vou detalhar aqui, tá? Se você não sabe o que é a lista de modificadores, não entende o que é a aba Modify, não sabe para que ela serve, então volte nos vídeos anteriores e veja, tá? Eu vou aplicar aqui o modificador Taper, que dá um formato trapezoide. Vou aumentar um pouquinho aqui o amount. Olhando aqui nas outras viewports, a gente pode perceber o efeito que teve quando eu alterei o amount. Tá? Essa aqui vai ser a pá da hélice, né? E eu quero dar um formato trapezoide a ela, mas não nesse sentido, não nesse eixo. Então eu vou mudar aqui. Ó, quase lá. Tá? Posso aumentar, ou seja, mudei o eixo aqui. Vou aumentar agora o amount. Deixar aqui. Ok. Lembrando que tem umas opções aqui. Vou mexer no gizmo para ver se melhora um pouco. Ficar mais próximo do que eu queria. Ok. Vou deixar assim. Ok. Agora eu quero curvar nesse sentido aqui a hélice. Quero curvar assim, né? Como se ela fizesse um C, né? E a gente já viu o outro modificador que pode fazer isso, pode ajudar a gente, é o modificador Bend. Então eu vou aumentar o ângulo do Bend e ver o efeito que ele me dá. Bom, dá pra gente ver pelas outras viewports o efeito que ele está dando. Não é esse exatamente o efeito que eu quero, não nesse eixo. Então eu vou testar aqui os outros eixos para ver se me ajuda. Era quase esse sentido que eu quero. Aqui já está quase o formato da pá da hélice, né, de um ventilador, né, um ventilador de mesa que a gente está modelando, tá? Acho que eu esqueci de falar que é um ventilador de mesa, que com base para ser posto em mesa. Aqui dá para ver que está um pouco curvado aqui também, mas é por conta do Taper, tá? Então me permitam fazer o seguinte, eu vou desativar esse bend aqui e vou modificar o Taper, que eu já estava passando despercebido essa modificação. Não desejo essa modificação. Ó, aqui está mais fino e aqui está mais grosso, né? Não era o que eu queria, então vou deixar o bend aqui, sem problema. Vou apenas desativá-lo aqui. A gente já viu isso aqui também, já dei essa dica. Ok. Vou voltar para o modificador Taper. Tá? Vou mudar isso aqui. Vou mudar o eixo de efeito aqui embaixo. Ó. Aqui o primário está no Y e effect aqui, né? Efeito está em XZ. Vou colocar no Z aqui. Não, testar o X.
Isso, deu para perceber? Ó, aqui e aqui. É esse efeito que eu queria, tá? Ou seja, agora, neste sentido aqui, ó, já está com a mesma espessura, né? Ok. Então, mexi o Tapper. Agora eu vou voltar pro Bend. Ok. É quase isso. Tá. Agora, vou rodar aqui pra gente ver como tá um pouquinho. Ó, dá pra perceber que a pá tá muito grossa, né? Uma pá de hélice de ventilador não é tão grossa, não tem essa espessura. Poderia fazer o seguinte, vou sair daqui da aba Modify, só para ter efeito visual. E eu poderia fazer isso aqui, ó, alterar a escala, né? Você já sabe alterar a escala, a gente já estudou isso nos vídeos anteriores. Poderia deixar mais fino, né, no eixo, nesse sentido aqui, no eixo Y, né, nessa viewport aqui que está como Y. Deixar mais fino assim. Mas não é assim que eu vou fazer, né? Em 3D Studio geralmente tem mais de uma maneira de se fazer a mesma coisa, né? Cabe você decidir qual é a melhor, se alguma vai ter um impacto diferente da outra, né? Isso aí você vai absorvendo com o tempo. Eu não quero fazer assim, eu quero fazer o seguinte, aproveito para exemplificar o seguinte ponto. Se eu quero mexer nessa espessura aqui, eu posso voltar na pilha de modificadores, ir para o primeiro item aqui, o cilindro, e alterar aqui, ó, alterar a altura dele. Posso diminuir. Pronto, agora está mais proporcional. Agora eu volto aqui nos modificadores, sem problema. Esses modificadores aqui geralmente são reversíveis, né? Você consegue voltar na pilha, né, e ir de cima para baixo aqui, navegando, sem problema, como a gente acabou de fazer. No futuro, quando a gente estiver mexendo com malha, né, usando o Edit Mesh, Edit Poly, a gente vai ver que os editores de malha, eles geralmente, quase sempre, são irreversíveis, né? Você não consegue voltar, tem que ter muito cuidado. A edição de malha, ela geralmente não deixa você voltar nos modificadores. Ok, mas isso é assunto para um segundo momento, um momento posterior. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo da hélice. Então, esta aqui, por enquanto, vai ser a pá da hélice. Ok? Agora, dá para perceber aqui que essa pá está totalmente, nesse sentido aqui, ela está reta, né? Ó, aqui já tem um formato próximo do que a gente deseja. Mas aqui, não. Aqui ainda está reta. Então, eu quero, ó, dá para ver que está bem reto aqui. Eu quero curvar aqui também, né? Quero fazer uma curva aqui. Então, para fazer curva, né, para entortar o objeto, envergar, a gente aprendeu que é o bend. Ok, eu apliquei um bend aqui e posso aplicar outro. Então, vou colocar outro modificador, bend, outro bend, em cima deste bend, sem problema nenhum. Então eu vou entortar o que já foi entortado, sem problema nenhum. Só que agora eu vou entortar nesse sentido aqui. E vou aumentar o ângulo aqui para ver como é que está. Não é esse efeito que eu quero, certo? Não é esse efeito. Vou mudar aqui o eixo, bem aqui, bem de X. Vamos ver se é esse aqui, também não. Vamos ver se é o X. Vou aumentar mais um pouquinho para ver o efeito. Não, entortou aqui, né? Vamos ver aqui. Também não. Tá, antes da gente ajeitar isso aí, vou fazer um comentário que, assim,
você vai testando, né? Às vezes não está tão intuitivo na cabeça quais parâmetros você tem que colocar aqui. Então, você vai testando, ó, pega aqui, altera o gizmo, né? Altera o limite de efeito, altera o ângulo e vamos testando. Vamos ver. Eu vou tirar aqui só para a gente ver como tá. Tá assim, né? No momento tá assim, certo? E a gente quer entortar aqui, nesse sentido. A gente quer fazer um C aqui, ó, assim, né? Isso que eu quero. Então, vamos lá. A gente vai usar o bend. Agora falta só saber que parâmetros usar. A gente já viu que no X está entortando para cá, né? No Y está entortando para cá. E no Z está entortando bem esquisito mesmo, né? Ok, vamos fazer uns testes aqui até a gente identificar. Que chegou mais próximo, eu acho que foi o X. Então vou clicar aqui e mudar o gizmo. Vou clicar na ferramenta de mover, estou movendo o gizmo, né, o gizmo modificador do modificador. E olha só, a gente pode alterar o efeito assim, né? Eu vou fazer o seguinte teste, não tenho certeza se vai ter o efeito que eu quero, mas vamos testar, a gente está aqui para isso. Então eu vou tentar rotacionar o gizmo. Cliquei na ferramenta de rotação e vou... Opa! Aí é isso aqui que eu quero. Ó, formou um C aqui, como eu tinha falado antes. Ok. Formou um C, agora eu vou só ajustar. O ângulo está muito grande, vou diminuir. Vou até colocar negativo, para cá para baixo. Ó. Legal. Curvar só um pouquinho aqui. Então olha só como ficou, né? Olhando olhando todas as viewports juntas, a gente consegue ter a noção. Ok, tá quase lá. Já que eu estou mexendo no gizmo, eu girei o gizmo, vou mover aqui, para alterar um pouquinho. Olha aí. Tá bem legal agora. Acho que só ainda está muito curvo, né? Uma hélice não fica tão curva assim. Então, vou diminuir o ângulo. Vou aumentar um pouquinho porque está negativo. Então, vou colocar assim. Ok, legal. Bom, tá quase lá. Mas também a gente sabe que uma hélice não fica tão tão reta assim, né? Ela também ia ter uma inclinação aqui. Vou voltar aqui para a aba Create, só para sair do modo de modificação. E vou mostrar o seguinte. Se eu rotacionar o objeto aqui, vou rotacionar aqui, neste eixo, tá? Se eu rotacionar aqui, é quase isso que eu quero, né? Eu quero deixar nesse sentido, que eu vou replicar essa pá aqui. Mas eu não quero rotacionar, tá? Eu vou tentar usar outro modificador bend para que fique na minha pilha, porque se eu rotacionar aqui, a alteração de rotação não vem para cá, né? Ela vai ser uma modificação dentro do cenário. Então eu quero colocar ela aqui. Vou tentar colocar mais um modificador aqui para ver como fica. Esse exemplo aqui do ventilador, eu achei um exemplo bem didático. Não é a primeira vez que eu faço.
Mas cada vez que eu faço de uma forma levemente diferente. Então, tem coisa aqui que eu ainda vou testar. Mexer aqui no ângulo. Opa, olha aí. Quase isso. É isso mesmo. Isso que eu quero. Beleza. Legal. Ó, se quiser voltar aqui, para nossa esfera, opa, cilindro original, vou aumentar aqui um pouquinho, só para ficar mais suave a curva, né? Não exagerar também, porque se a cena for muito complexa, tiver muitos objetos, muitas curvas, muitas faces, você vai ter problema até para manipular dentro do 3D Studio. Então, problemas de desempenho, né, performance. Então, em geral, eu sempre recomendo que use a quantidade de segmentos, slides, vértices, de forma moderada, mas aqui, para o nosso exemplo, não vai ter problema. Vou deixar mais redondinho. Vou voltar lá para cima. Beleza. Então, pelas viewports, a gente vê que a pá já está bem legal. Pelo menos por propósito desejado aqui, está tranquilo, né? A gente não está projetando um novo modelo de ar-condicionado, de ventilador, que vai ser fabricado e vai para uma linha de teste, de produção. Não, nosso propósito é didático, então eu acho que está perfeito. Vamos lá. Agora que eu já tenho a primeira pá, eu vou replicar, né, em mais duas, né, para somar 3 pás e formarem a hélice. E aí, vou usar um recurso aqui que a gente já viu nos vídeos anteriores. Vou alterar o pivô. Mover o pivô. Eu não quero que a hélice rode aqui, eu quero que rode embaixo, então vou mover para baixo. Mover mais para cá, considerando que aqui seria o centro. Então, movi o pivô de lugar, aqui na aba hierarquia. E agora eu vou rotacionar. Voltei para a aba Create, só para ter efeito. Vamos lá, vou rotacionar aqui. Bom, são 3 pás, então o ângulo entre cada uma vai ser 120 graus. Né? Então, vem aqui, vou segurar o Shift, vou rotacionar e vou ficar monitorando lá embaixo. Vou refazer, tá? Vou olhar bem aqui, ó, tá? No eixo Y. Vou fazer de novo. Segurar Shift, puxou, clicou e arrastou. Quando chegar em 120, eu vou parar. Ok. Já expliquei quais são as diferenças de método de clonagem. Para esse caso aqui, o que vai ser útil vai ser instância, né? Porque quando eu alterar uma, altera todas as outras. Então eu quero que as pás sejam idênticas. Né? Então vou escolher instância, é o que é mais útil para mim nesse caso. E o número de cópias é 2, porque eu já tenho uma e quero mais 2. Ok. Então, por enquanto, olhando aqui de lado já dá para perceber que não está tão legal. Tá faltando alguma coisinha aqui, dá para perceber que não vai rodar assim, né? Ainda tem que rodar aqui para o lado. Então eu vou desfazer, dar um Ctrl Z para desfazer.
E vou fazer o seguinte, vou rotacionar um pouquinho aqui, está muito reto aqui também, né? Falta rotacionar aqui. Agora eu vou rotacionar por aqui mesmo, né? Aqui diretamente, não vou na aba modificador. Vou rotacionar aqui. Tá, agora está melhor. Agora eu vou refazer. Teve uma dica que eu esqueci de dar no vídeo anterior sobre seleção de objetos, que é a seguinte: quando um objeto está selecionado numa viewport e você quer ir para outra viewport, ocorre o seguinte: o objeto está selecionado, né? Ó, não está selecionado, está selecionado. Se eu clicar aqui diretamente com o botão esquerdo, você perde a seleção. Eu mudei a viewport, mas perdi a seleção, né? Aí isso é um comportamento que pode te prejudicar muito na hora que você está manipulando. Se você estiver fazendo uma seleção muito grande, né, você não quer esse efeito, né? Sai de uma viewport e vai para outra, vai te atrapalhar. Então, uma dica bem simples, que é a seguinte: está selecionado aqui, em vez de clicar com esquerda e perder a seleção, faça o seguinte: está selecionado aqui, vai para outra viewport, você só clica com o botão direito, não esquerdo, botão direito do mouse, tá? Um clique simples, pronto. Mudou a viewport preservando a seleção, tá? É uma dica bem básica, eu deveria ter mencionado no vídeo anterior, por questões lógicas, seria mais óbvio citar lá, mas acabei esquecendo. Então fica a dica aí de seleção. Ok. Voltando para Edison, agora sim, ó, vou rotacionar aqui. Segurou Shift em 120 graus, vou soltar, instância, 2 cópias. Agora já está mais próximo do real. Tá. A ideia aqui é ser didático, né? Então a gente quer só mostrar as ferramentas, aplicar os conhecimentos que a gente já mostrou para colocar em prática o que a gente aprendeu, né? E entender melhor, né? Tem muita coisa ainda para se falar, muita coisa, então ok. Vamos lá. Bom, continuando, pessoal. A gente criou as pás, né? E agora eu vou criar um cilindro para ficar aqui no meio, né? E ligar as pás. Ok. Vou clicar aqui fora porque vou tentar exemplificar um outro recurso, tá? Que é o recurso de snap, tá? A gente já comentou o snap de rotação, né? Já mostrou nos vídeos anteriores. Agora eu vou mostrar esse outro snap que é para mover, né? Eu quero mover isto aqui, este novo cilindro que está aqui, para o centro aqui, tá? E vou utilizar esse recurso de snap, um recurso muito interessante, dependendo do caso, é essencial. Então eu vou mover, né, para cá, para o centro, de modo a ficar em cima do pivô destes objetos. Ok. Para isso, eu vou configurar adequadamente, né? Não é a configuração padrão, tá? Geralmente não vem marcado do jeito que vai estar, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu quero que fique aqui. Clicando com o botão direito aqui, né? Repare que se eu clicar com o botão esquerdo, eu vou ativar, né? Clicar de novo, desativo. Mas eu vou clicar com o botão direito
porque eu quero abrir umas opções, tá, do Snap. Então, vou clicar aqui. O Snap, eu não lembro se eu já mencionei, é para puxar, né, é para arredondar, né, o deslocamento ou rotação. O exemplo que a gente viu foi com a rotação, que ela arredonda os ângulos, né. Esse aqui, inclusive, o ícone de ímã, né, é bem sugestivo, porque é algo que vai puxar para algum lugar, né. Visualmente vai dar para ver melhor. Vou clicar com o botão direito aqui em Snap. Essa não é a configuração padrão, eu já tinha alterado aqui antes, então por isso que eu fiz questão de mostrar. Aqui são as configurações da opção de Snap, né. Eu vou marcar aqui grid point, para vocês entenderem melhor. Vou fechar, tá? Fechar aqui. E agora olha só, quando eu for, vou ativar, esqueci de ativar, configurei, mas esqueci de ativar, vou ativar agora. E agora, ó, reparem que aparece esse ponto amarelo puxando para algum ponto, né? Como se fosse um ímã te puxando para cá, ó, certo? Reparem que aqui ele está mostrando, ele está puxando para as linhas de grade, né? É bem útil. Mas o que eu quero aqui não é puxar para a linha de grade, é puxar para o pivô, né, desses objetos. Então eu vou desmarcar aqui e deixar apenas pivô para facilitar. Só pivô. Eu quero que puxe para o pivô. Então, ok. Agora eu vou puxar este objeto, ó, com a opção Snap ativada. Vou posicionar próximo aqui do objeto, de modo que eu quero que vá para o pivô. Ó, repare. Certo? No caso, é aqui que eu quero. Pronto. Soltei o mouse e aí ele ficou no centro, tá? Só para confirmar que está no centro mesmo, eu vou selecionar todo o conjunto, vou rotacionar, né? Ó, repara que está rotacionando aqui também. Ó, certo? Está rotacionando o conjunto. Ok. Agora, olhando as outras viewports, dá pra ver que tá faltando aqui, né? Tem que estar por dentro, né? O cilindro tem que estar no centro, então no meio, tá por fora. Então vou alinhar, opa, tá tudo selecionado. Vou alinhar o cilindro. Vou desfazer aqui. Vou desativar a opção de Snap. A opção de Snap só é útil quando você está precisando. No contexto geral, ok. Não estou mais precisando dela, então vou mover aqui. Vou deslocar o cilindro neste eixo apenas para alinhar aqui ao conjunto. Ok? E agora, para dar um efeito mais real, um formato mais próximo da realidade, este cilindro aqui do centro, eu vou aplicar o modificador Taper, dar um formato trapezoide aqui, né, para ficar com uma hélice com um formato mais factível, né? Uma mudança simples, né? E já dá um efeito bem legal no final do objeto. Estou achando aqui que tem muito segmento aqui. Posso voltar aqui no cilindro, diminuir 40. Ok.
Agora eu posso melhorar aqui, mover. Ok. Selecionar todos, colocar todos da mesma cor para ficar visualmente melhor. Ok. Bom, e agora eu vou agrupar esse conjunto, só para organizar aqui na cena, né? Agora eu vou mostrar uma opção que ainda não tinha comentado, uma opção interessante quando você tem um cenário grande, que é mostrar o nome dos objetos, né? Essa opção bem aqui, tá? Bem aqui. Então esses são os objetos que eu tenho, ó. Cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, cilindro 4. Esse é o nome padrão que o 3D Studio atribui aos objetos conforme eu vou criando. Eu posso alterar, né? Inclusive é uma boa prática quando você tem uma cena muito grande. Provavelmente você vai querer selecionar os objetos por aqui, né? Pelo nome, tá? Então, o que eu queria... eu mostrei isso aqui porque eu quero exemplificar o seguinte. Vou fechar e vou agrupar agora. Vou mostrar um conceito que a gente ainda não tinha comentado. Vou selecionar todo esse conjunto e vou agrupar. Tá? E aqui eu vou colocar ventilador hélice como nome do grupo. Repara que eu não coloquei hélice ventilador. Não, eu coloquei ventilador hélice. Isso aqui não tem nada a ver com modelagem, né? Mas é só uma boa prática que eu adoto há algum tempo. Eu acho que ajuda a organizar as coisas. Quando a gente vai nomear, né, eu considero uma boa prática nomear do item mais genérico para o mais específico, né? Por quê? Porque eu vou ter aqui ventilador base, ventilador motor. Então, numa cena grande, ordenado, vai ficar, né? Esse ventilador underline vai servir como prefixo, né, para organizar por ordem alfabética os nomes dos objetos. Então, se eu colocasse hélice ventilador, ou então hélice do ventilador, motor do ventilador, quando eu ordenasse em ordem alfabética, poderia misturar tudo. Então, apenas um comentário, uma dica. Ok, ventilador hélice, nome do grupo. Repara que quando eu criei o grupo, o pivô mudou de lugar, né? Mas, como a gente não vai fazer nenhuma animação, por enquanto, girando isso aqui, não vai ter problema. Ok. Bom, tentar acelerar aqui um pouquinho, que o vídeo está ficando meio comprido. Vou fazer agora um tubo aqui em volta para servir de grade, né, como sustentação da grade. Vou criar um tubo, tá? Vou criar aqui na viewport front. Ok. Reparem como está. Vou alterar algumas configurações desse tubo. Height segmentos, eu não vou precisar de tudo isso. Aqui vai ficar melhor aumentar, vai dar um visual melhor. Ok. E para alinhar aqui, vou tentar usar o snap de novo, como a gente usou há pouco. Vou ativar o snap. Vamos ver se ele pega o pivô do objeto. Então, vou mover. Ok, não teve efeito, né? Vou mover para cá só para perceber que vai ficar no centro mesmo. Vou mover de novo.
mover, pronto, bem no centro. Vou desativar o snap. Voltando aqui na aba Modify, vou alterar por aqui esses raios, né, para deixar mais próximo aqui das hélices. Lembrando, né, poderia usar a escala aqui, né, tanto faz. Poderia usar aqui, ó, a escala, diminuir ou aumentar, ou alterar aqui na aba Modify, raio 1, raio 2, própria altura, ou então usar a escala. Usando a escala, ó. Lembrando, para quem não viu as aulas anteriores, ó, tem diferença de eu escalar aqui com o mouse nesta posição ou nesta posição. Tem diferença, né? Uma diferença crucial, muito importante você saber qual é a diferença. Vou deixar aqui. Agora eu vou puxar um pouquinho para trás. Tá, para quem não percebeu, eu estava escalando, né? Então, estava com esse pivô. Eu alternei rapidamente para a função mover, ó, mover, escalar, mover, escalar, usando a tecla de atalho, né? Que é W para mover, E para rotacionar e R para escalar, tá? A título de curiosidade, só para... Mas se você quiser clicar aqui, não tem problema nenhum. Então, estou ativado a escala, vou alternar para movimento. Então, vou puxar um pouquinho para cá, para alinhar a grade. Ok. Agora a gente vai criar as grades que vão se encaixar aqui nesse aro, tá? E a gente vai fazer assim. Lembrando que o propósito dessa aula aqui é colocar em prática o que a gente já aprendeu até então, criando um objeto relativamente complexo, né? O ventilador não é tão simples assim. Então, inclusive eu já fiz, né, outras vezes ventilador, cada vez eu faço de um jeito diferente. E eu vou dar a seguinte dica. Eu vou dizer para vocês começarem criando a grade com um box na visão top, tá? Visão top, e aumentar aqui. Vou criar um box mais ou menos nessa posição aqui, tá? E como a gente não vai editar a malha, a gente ainda não vai fazer isso nesse exemplo, é bom que eu coloque essa posição desse seguindo, começando mais aqui mais ou menos, ó, começando nessa região aqui, né? Porque a gente vai curvar ele aqui, vai curvar ele aqui para encaixar, então é bom que ele esteja mais ou menos aqui. Se eu estivesse editando a malha, aí poderia colocar em qualquer lugar, eu ia ajeitar a malha, mas a ideia aqui é utilizar o que a gente aprendeu, né? Os modificadores, modificador TAP, modificador Bend, que são modificadores simples, porém poderosos, né? Te ajudam muito. Você pode usar em muitos contextos, né? Então, como a ideia aqui é usar os modificadores e não a edição de malha, então comece, se você estiver replicando esse exemplo aqui, comece criando o tubo aqui nesta posição. Daqui a pouquinho vai ficar claro por quê. E aí eu vou encaixar ele, deixar a altura dele mais ou menos encaixando aqui. Altura. Ok. E como a gente vai curvá-lo, eu vou aumentar o número de segmentos de altura, né, para poder curvar. Por quê? Se eu curvar sem aumentar,
a gente vai ter o seguinte efeito. Ó. Lembra que curvar é o modificador bend. Vou aumentar o ângulo aqui. Ó. Se eu curvar aqui, ó, tô afetando o ângulo, né? Tô afetando o ângulo. Deixa eu rotacionar aqui para ver melhor. Afetando o ângulo, mas ele está inclinando, mas não está do jeito que a gente quer. Por quê? Porque tem pouco segmento. Então vou voltar aqui no box, vou aumentar o número de segmentos. E agora eu vou voltar no bend. Agora sim, né? Deu para entender, né? Tá, a gente quer curvar esse box, vai formar a grade, mas a gente não quer nesse sentido, né? Nessa direção. A gente quer para dentro, né? Em direção à hélice. Então eu vou alterar este parâmetro aqui, ó. Direção, direction. Ó, para dentro, ok? E como eu quero que fique bem certinho, eu vou deixar 90 graus, tá? Parou em 89,5, vou deixar 90, para ficar certinho. O ângulo de inclinação ainda está muito grande, ó. Eu vou querer mais ou menos assim, ó, mais ou menos por aqui, tá? Para encaixar. Agora, nesse momento, observe a viewport left. Ó. Ok. Ó, se você achar que está muito para frente, pode mover um pouquinho para trás. Diminui o ângulo. Ó. Tá. Para ajudar no contraste, vou fazer aquele esquema de novo, de selecionar tudo e colocar uma cor clara para ajudar aí a visualização do vídeo. Tá. Ok. Bom, agora ver se está encaixado legal aqui. Não, está encaixado legal. Posso ajeitar isso de várias maneiras, mas para ficar mais fácil aqui, vou puxar para baixo logo aqui. Pronto. Tá satisfatório. Deixar aqui. Tá, não tá bem no centro aqui, mas como ela vai ser replicada e até tem ventiladores de verdade, ventiladores reais que não são totalmente retos, né, no centro, não são axiais, tem uma certa inclinaçãozinha. Quando a gente replicar baseado no centro efetivo, vai dar até um efeito legal. Então, ou seja, não vou me preocupar em alinhar aqui perfeitamente, né? O importante é que o pivô esteja certinho, né? Então não vai fazer diferença se deixar mais ou menos aqui ou mais ou menos aqui. O que importa é que o pivô, sim, esteja no centro. O pivô é importante. Tá? Vou tentar exemplificar aqui, só para ver se fica legal. Vou colocar um pouquinho para o lado, de modo que não ultrapasse aqui. Ok. Bom, agora, de modo similar ao que a gente fez com as hélices, a gente vai clonar isso aqui. Só que a gente vai clonar de um jeito diferente. Eu vou aproveitar para apresentar uma opção bem interessante, que é a opção de array, né? Array é um conjunto, né, de itens, né? Quem trabalha com programação com certeza já ouviu falar em array. A ideia é a mesma.
E eu vou criar um array desse objeto aqui e vou clonar ele aqui, né? É um processo similar ao que a gente fez aqui, só que com algumas opções extras, bem interessante, muito utilizado. Vou alterar o pivô desse objeto, tá? Porque eu quero que ele rode aqui, baseado no centro. Então eu vou afetar pivô apenas e quero puxar ele para cá. Agora a opção Snap vai ser útil de novo, então vou marcar aqui o Snap. Vou puxar o pivô, vamos ver, para cá, ok. Veio para o centro, né? Eu puxei o pivô deste objeto, alinhando ao outro pivô deste outro objeto, que no caso aqui é esse lindo aqui, certo? É isso que eu quero, que esse pivô fique aqui. De modo que quando eu rodar, use como centro de rotação o pivô. Tá. Agora vamos ver se vai ficar legal, senão a gente refaz. Processo de refazer, né, ocorre de vez em quando, né, na modelagem. Às vezes você começa a modelar de um jeito, você percebe que não fez direito, tem uma outra ideia, né, de fazer diferente, de outro jeito, aí você refaz, né, faz parte do processo. Vamos lá. Então, vamos clonar estes itens, essa barra aqui, para formar a grade, a parte da frente da grade. Vamos dar uma olhada nas outras viewports para entender como é que está. Vou aqui no menu Tools, ferramentas, vou clicar aqui em Array. Tá, esse diálogo aqui pode assustar um pouco no início, pode ficar meio confuso, mas eu vou tentar simplificar. Este lado aqui a gente não vai usar por enquanto, o lado incremental. Mas vou tentar resumir. Esse lado aqui seria se você quisesse criar o array, criar as repetições de forma incremental, ou seja, eu quero copiar movendo os objetos e eu quero uma distância de 100 unidades, né, 100 unidades de medida que você estiver usando, para cada item, né, ou seja, vai de 100 em 100. Não, ou então vai de 20 em 20. Não, eu quero de 30 em 30. Então, você usaria este lado aqui, né? E serviria tanto para mover, né, nessa linha aqui, serviria para rotacionar nessa linha aqui, aí você daria o passo em graus, né, o passo que você quer rotacionar, tipo, eu quero de 10 em 10 graus no eixo X, quero de 10 em 10 graus no eixo Y, quero de 45 em 45 graus no eixo Z, né? Então, e o mesmo raciocínio para escala, né? Então, para o nosso exemplo aqui, não tem tanta utilidade. Eu teria que fazer a conta de cabeça, eu teria que pegar 360 graus, dividir pela quantidade de itens que eu quero. Então não vai ser método prático. Então vou usar este lado aqui de totais, né? Vai ser mais prático para a gente. Vou puxar essa janelinha aqui para o lado, um pouquinho, para a gente ver aqui na viewport perspective o efeito que vai dar. Tá? Bom, em primeiro lugar, antes de eu mexer, alterar qualquer parâmetro aqui, eu vou ativar o preview, né, a pré-visualização, para deixar ativado aqui, para a gente ir alterando os parâmetros e já ter o efeito aqui. Ok. Bom, eu quero rotacionar isso aqui, né? Rotacionar esse objeto e replicar aqui. Então, eu vou usar esta linha aqui, ó, rotate, tá? Esta linha aqui, baseada nos valores totais. Bom, o valor total de rotação é 360 graus, certo? Então, eu vou ativar aqui, ó, vou clicar aqui neste botão, vou ativar. Eu acho que no eixo Y, vamos testar. Qualquer coisa a gente repete. 360 graus, vou dar um Enter aqui. Olha aí, ficou legal. É isso aí. Ou seja,
eu estou baseado no valor total de 360 graus e ele está me copiando quantos? 10, que é o valor que está aqui, né? Vou aumentar aqui, ó, e eu posso deixar mais denso, né? Não vou exagerar, é só título de exemplo, tá? Colocar lá, 25. Beleza. E aqui, ó, lembrando, isso aqui a gente já comentou, é o mesmo raciocínio do clone de objeto, né? Nosso caso aqui, pra gente, é mais vantagem em instância, né? A gente vai deixar esta opção marcada. Por quê? Quando eu alterar uma barra, vai alterar todas as outras, né? A gente não quer ter que ir de uma por uma alterando, né? Esse aqui é o exemplo típico desse tipo de alteração, né? Então, instância, né? Quem não tiver familiarizado com isso aqui, veja os vídeos anteriores. Ok, beleza, criou. Agora eu vou botar em prática o que a gente acabou de falar, né? Quando eu alterar uma barra, vai alterar todas as outras. Então, ó, eu estou achando aqui que está muito grossa, né? A grade está muito grossa. Então, vou selecionar uma delas, já até está selecionada uma essa aqui. Vou aqui na aba Modify, quero modificar o bend? Não, quero modificar a largura. Então, vou voltar aqui na pilha de modificação, vou voltar no box e vou diminuir. Ó, tá muito grande aqui. 3, vou deixar bem fininho. Colocar 1. O comprimento também está muito grande. Ó, dá pra ver aqui, ó. Já posso diminuir um pouquinho mais. Voltando pro bend. Voltando. Bom. Tá ficando legal, né? Ok. Agora a gente vai fazer a parte de trás, tá? Agora eu vou mostrar também um outro recurso bem básico, bem simples e bem interessante. Eu vou selecionar todas essas grades que eu acabei de criar, tá? Vou desativar aqui o Snap só porque não vou precisar dele agora. Desativei o Snap. E agora eu vou selecionar estas grades. Ó, usei a ferramenta de seleção retangular para selecionar essas grades aqui. E para facilitar minha vida, eu vou agrupar. Então, lembrando, grade, ventilador, não, é ventilador, grade, ventilador, grade. Ok. E eu quero fazer uma cópia deste grupo e colocar para o lado de trás. Eu poderia, você já sabe fazer cópia, né? Eu poderia copiar e depois rotacionar, né? Só que para vocês aprenderem, para vocês aumentarem aí o arsenal de armas no 3D Studio, aumentar a sua base de conhecimento, melhor dizendo, eu vou usar o modificador Symmetry, de simetria, né? Symmetry. Vou colocar aqui. Tem a opção de simetria aqui na aba Tools também, se não me engano. Mirror. E tem aqui também. Mirror. Mas como a gente está se acostumando aqui a usar a lista de modificadores, vamos usar aqui o Symmetry. Tá? Symmetry. Bem legal. Aqui a gente vai escolher o eixo.
Antes de escolher o eixo, para vocês perceberem, eu vou clicar no maisinho aqui. Mirror é o espelho, né? Vai ter um efeito parecido com o Gizmo, né? Daqueles modificadores, né? Só mudou o nome aqui, mas o efeito vai ser similar. Então vou mover aqui o espelho. Movendo para cá, não mudou nada. Movendo para cá, ó, tá fazendo o espelho, né, neste sentido. É nesse sentido que eu quero? Não. Eu quero nesse sentido? Nesse sentido. Só que para frente? Não, eu quero para trás. Só que para trás ele está fora do campo de ação, digamos assim. Eu quero assim, mas para trás. Então, repare que eu estou mexendo no mirror, né? Aqui. Então, tá aqui. Eu quero... Ele fez o espelhamento, né? Só que pro lado de fora, né? Quero o lado oposto. Então, eu vou rotacionar o mirror. Rotacionei 180 graus, tá? Rotacionei. Calma, vocês não estão vendo nada, né? Mas é porque ele está, ó, deste lado aqui. Eu só rotacionei. Ficou para fora, por isso não está aparecendo nada. Então, é até interessante vocês treinarem isso para perceber. Ok, rotacionei 180 graus, não estou vendo nada. Por quê? Porque ele está para o lado daqui, eu quero para o lado de lá. Então, vou mover. Opa. Espera lá. Vamos refazer aqui. Vou dar um Ctrl Z para refazer. Tá. Se eu mover para cá, tá assim, ok. Deixa eu marcar aqui para ver se resolve. Flip, resolve, mais prático. Tá. Marquei aqui o flip, ok? Marquei esta opção aqui. Então, mexer o mirror para cá um pouquinho para encaixar aqui na... Tá, acho que tá legal. Vou tentar acelerar aqui um pouquinho. Essa aqui é a parte da frente, né? Bom, vou colocar um cilindro aqui para fechar isso aqui, né? Vamos lá, vou criar um cilindro aqui. Bem fininho. Tá para trás. Vou mover aqui para frente. Ó, aqui tá legal, né? Ok. Vou aproveitar que já estou com o cilindro aí nessa posição e colocar um lá para trás. Reparem que eu nem usei o snap agora, né? Mas já deu para entender como é que funciona. Ó, eu vou segurar um shift aqui e já criar um aqui para trás logo, para servir de tampa do motor, né? Servir de motor. Vou alterar as propriedades dele aqui, aumentar a altura para trás. Isso aqui vai ser, já estou modelando a traje do ventilador, né? Opa, faltou. Opa, vou desfazer aqui, porque eu tava mexendo, como eu copiei, tava mexendo de trás, já tava mexendo da frente, né? Tá, então
dei um Ctrl Z aqui para desfazer, vou fazer de novo, tá? E aí vou copiar de novo, só que dessa vez eu vou marcar cópia, né? Porque eu quero que sejam cilindros independentes, este e este, né? Eu tinha deixado a distância. Ok, aumentar aqui. E vou puxar um pouquinho para trás. Posso colocar um outro cilindro ali também, né, para não deixar em caixa aqui. O vídeo está ficando grande, vou tentar simplificar aqui. Ok, vou só dar mais um ajustezinho visual aqui, só para reforçar o que a gente já viu, que é o modificador Taper. Vou aumentar os segmentos de altura, tá? Aumentei aqui, ó, aumentei aqui, tá? E vou aplicar um modificador Taper, só para dar um efeito mais realista, ó, ao motor, né? A tampa do motor. Geralmente tem esse formato, né? Ou próximo disso. E além do amount aqui, eu vou modificar também a curva. Ó, deixar um amount menor. Vou aumentar a curva. Ó, posso alterar o gizmo também. Ó, é um efeito mais legal. Agora sim, aumentar o amount. Eu estou deixando no formato trapezoide com o Taper, mas ao mesmo tempo dando uma curvatura, né? Curvatura. Vamos ver aqui maior. Tá quase lá, né? O mais difícil a gente já fez. Vamos finalizar. Selecionar tudo, colocar a mesma cor, só para ficar legalzinho. Ok, quase lá. Bom, para finalizar, tentar alongar, vamos só fazer aqui um cilindro para servir de base, né? De haste, de apoio, e depois a base, né? Criar um cilindro, vou voltar para as 4 do porte, vou criar um cilindro aqui, como eu estou com pressa, eu vou ajeitar logo na escala. Vou mover para baixo aqui. Opa, não é isso, é isso. Vai ficar mais ou menos aqui, né? Este aqui eu estou vendo já que está para trás. Vou aumentar um pouquinho. Para encaixar aqui. Esse aqui, vou aumentar logo aqui. Só para dar um efeito mais realista, eu vou colocar outro Taper aqui também, porque geralmente os ventiladores reais não é essa arte aí não é totalmente reta, então fazer uma leve curvatura. Ó, aqui dá para perceber que não está bem no centro, né? Vou mover um pouquinho para a lateral. Quase lá, quase lá. Tá muito em cima, mexer um pouquinho mais para baixo.
aumentar a altura dele aqui para encaixar. Pronto. Bom, para finalizar, vou colocar uma base lá embaixo. Tá. Não vou colocar um box normal, um box padrão. Só fazer um trocadilho aqui que eu acabei de falar, box padrão. Quando eu falo em box padrão, eu lembro do Shining Box, mas tudo bem, só um trocadilho. Não vou usar o box normal, o box simples. Vou usar um box um pouquinho mais sofisticado. E aproveito para apresentar para vocês. Aqui em Extended Primitives, né, tem um chamfer box, que é um box chanfrado, para ficar mais legal. Vocês vão já ver o que é que tem de mais esse box. Ele é boleado, né? Tem um chanfre aqui. Vou mover para baixo aqui. Bom, vou mover o conjunto todo para cima, porque está bem no plano do eixo ali, para melhorar a visualização aqui na viewport. Tá, quase lá, quase lá. Alinhar aqui no centro. Só para finalizar, eu vou dar um zoom aqui no chamfer box, só para mostrar que ele tem esse parâmetro extra aqui, né, que é exatamente o boleado. Se eu deixar assim, zerado, ele é um box igual ao outro, né, mas ele tem essa opção aqui que deixa arredondado, para dar um charme, né. Ok. Selecionar tudo, botar uma cor igual para todos, só para ficar legal. Bom, pessoal, o vídeo realmente ficou um pouquinho grande, mas eu acho que acompanhando aí deu para pegar bastante dica. A gente aprendeu coisa nova nesse exemplo, né? Coisas que a gente não tinha visto no vídeo anterior. E tá aqui o nosso ventilador de mesa. E assim, como eu já citei, a gente não mexeu em malha, né? Foi intencional, eu bolei esse exemplo exatamente tentando fazer as coisas sem editar na malha, para vocês perceberem, né? Reforçar ali o conceito de edição da lista de modificadores e tudo mais, mexer na escala, com array, cópia, quer dizer, dá para brincar um bocado, só com o que a gente sabe até agora, né? A edição de malha vai te dar um poder enorme, mas com o que a gente aprendeu até agora já dá para brincar bacana, já dá para fazer coisas bem legais no 3D Studio, você já consegue modelar um objeto, e aí aconselho vocês a treinarem aí o que a gente viu até agora, tá legal? Se alguém quiser deixar algum comentário aí no vídeo, pode sugerir algum objeto pra gente tentar criar aqui. E objeto simples, né? Relativamente simples. Eu particularmente acho o ventilador um objeto relativamente complexo, né? Mas dá para treinar muita coisa. Não sei se vocês perceberam, usando o Tapper e o Bend, a gente conseguiu dar um formato bem interessante, né? Tapper aqui, Bend na pá, né? O modificador Bend na pá. Então, é isso aí. Não é a primeira vez que eu uso esse ventilador como exemplo, né? Já dei algumas dicas para outras pessoas. E é um exemplo que eu gosto de usar porque tem várias formas, é relativamente complexo. E é isso aí.
Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.